fala a viajantes. Seja bem-vindo ao canal Estradas que me levam. Cada vídeo apresenta uma breve viagem pelas estradas brasileiras. O objetivo é apresentar estradas, em sua maioria intermunicipais. No vídeo de hoje, sairemos da cidade de Santa Cruz do Sul para a cidade de Candelária, estado do Rio Grande do Sul. A distância percorrida é de 40 km pela estrada RSC 287. Deixe seu comentário com sugestões. Curta e se inscreva no canal para ajudar a criar mais conteúdos. A mancha urbana de Santa Cruz do Sul, com sua energia vibrante e organizada, começa a se dissolver no retrovisor, mas sua forte presença cultural permanece como uma impressão duradoura na minha consciência. De volta à fita de asfalto da RSC 287, a sensação é de mergulhar novamente em um fluxo que me carrega para o oeste, para o coração geográfico e temporal do estado. A viagem, a partir daqui, adquire um novo caráter. Não se trata mais de antecipar a chegada a um grande centro urbano, mas de atravessar uma paisagem que, embora pontuada pela presença humana, fala de tempos muito mais antigos. O destino nominal é a região de Candelária, mas o verdadeiro objetivo é decifrar as histórias que a própria terra conta, a partir da perspectiva privilegiada e contínua que só a estrada oferece. O sol, agora posicionado no alto do céu, ilumina a jornada, e eu me preparo para uma travessia que será menos sobre destinos e mais sobre o próprio caminho. A rodovia neste trecho continua a ser um exemplo de infraestrutura bem mantida. O asfalto liso e as pistas largas, muitas vezes duplicadas, permitem uma condução segura e confortável, liberando a atenção do motorista para o espetáculo que se desenrola do lado de fora. A paisagem gradualmente se desprende da influência mais intensa da grande cidade. Os complexos industriais e os loteamentos densos dão lugar a propriedades rurais mais espaçadas, onde a vida parece seguir um ritmo ditado pelo sol e pelas estações. A topografia se acentua de forma notável, as colinas suaves se transformam em morros robustos, anunciando que há dentro de fato a depressão central gaúcha. O carro sobe e desce em um balé constante com o relevo, cada cume alcançado revelando um novo panorama de vales e coxilhas que se estendem até onde a vista alcança. Mesmo à distância, Santa Cruz do Sul ainda projeta sua sombra cultural sobre a paisagem. Ao passar por uma saída que aponta para a cidade, vejo placas indicando a rota germânica ou promovendo a Oktoberfest. Embora eu não vá participar da festa, a simples menção na beira da estrada é um gatilho para a imaginação. É impossível não refletir sobre a magnitude daquele evento, uma celebração que mobiliza toda a região. Penso nos pavilhões do Parque da Oktoberfest, que, mesmo silenciosos na maior parte do ano, guardam o eco da música das abandinhas, o som das canecas de chopp brindando, o aroma irresistível de cucas, salsichões e joelho de porco. Imagino os desfiles que tomam as ruas, uma explosão de cores com os trajes típicos, os carros alegóricos contando a saga dos imigrantes alemães, uma demonstração de orgulho que transborda os limites da cidade e se espalha pelas estradas. Saber que tudo isso acontece a poucos quilômetros de distância enriquece a passagem, adicionando uma camada de profundidade cultural ao cenário que observo. As torres da Catedral São João Batista, por um tempo, permaneceram como um ponto de referência no horizonte, um farol neogótico que zela pela cidade. Vistas da RSC 287, elas se destacam contra o céu, testemunhas da fé e da determinação de um povo. Reflito sobre sua construção, um esforço comunitário que durou décadas, e sobre o que ela representa, não apenas um centro religioso, mas o coração simbólico de uma identidade. Da mesma forma, ao passar pela saída que leva à Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unis, penso no seu papel como um motor de desenvolvimento, um polo de conhecimento que irradia sua influência por toda a região, formando os jovens que, em muitos casos, continuarão a trabalhar na terra que agora observo pela janela. A cidade fica para trás, mas sua história e suas instituições continuam a dialogar com a paisagem. A vegetação nas margens da RSC 287 segue sua narrativa silenciosa. As plantações de tabaco, com suas folhas largas e verdes, ainda são uma visão comum, um testemunho da força econômica dessa cultura em todo o Vale do Rio Pardo. As estufas, altas e imponentes, são uma constante em cada propriedade.
No entanto, a pecuária ganha um espaço visual cada vez maior. Grandes campos de pasto, salpicados de gado de corte, indicam uma diversificação na economia rural. A imagem dos rebanhos pastando nas encostas das colinas, sob o sol forte do Pampa, é uma cena clássica da vida no campo gaúcho, uma pintura em movimento que transmite uma sensação de paz e solidez. Os capões de mato, ilhas de floresta nativa, tornam-se refúgios ainda mais preciosos em meio à paisagem produtiva. Neles, a vida selvagem encontra abrigo. Embora a observação de mamíferos seja rara durante o dia, sei que ali vivem graxaíns, tatus, e nas matas mais densas, os bugios. O seu ronco característico, que pode viajar por quilômetros, é a prova sonora de sua presença. O som, por si só, povoa a paisagem, preenchendo o silêncio do campo com uma aura de mistério e ancestralidade. A avifauna, no entanto, é uma presença constante e visível. Quero-queros patrulham as pastagens, pica-paus trabalham nos postes de cerca e tucanos voam em bandos barulhentos, cruzando a estrada de um capão a outro. Cada espécie é um detalhe vibrante que compõe o grande mosaico da vida na região. Um elemento geográfico de grande importância se torna mais presente: os afloramentos rochosos. Nos cortes feitos para a passagem da estrada, as camadas de rocha de um tom avermelhado ficam expostas. Para um olhar desatento, são apenas pedras. Mas para quem conhece a história da Terra, essas são as páginas de um livro de tempos imemoriais. Estou sobre a bacia do Paraná, especificamente na área da Formação Santa Maria, um dos mais ricos sítios fossilíferos do período Triássico em todo o mundo. A terra sob as rodas do meu carro é um cemitério pré-histórico de valor incalculável. A consciência desse fato é avassaladora e muda radicalmente a percepção da viagem. Cada colina não é apenas uma elevação, mas o resultado de milhões de anos de deposição de sedimentos em um antigo e vasto deserto ou planície fluvial. O solo avermelhado não é apenas terra, é o resquício oxidado de um mundo com uma atmosfera e um clima completamente diferentes. A viagem pela RSC 287 se transforma, na minha mente, em uma expedição paleontológica móvel. Não preciso de uma pá ou de um pincel, a paisagem inteira é o sítio arqueológico, e minha imaginação é a ferramenta de escavação. Imagino como seria este lugar há 230 milhões de anos, na era em que os continentes estavam unidos na Pangeia. Imagino os primeiros dinossauros, pequenos e ágeis, correndo por estas planícies, caçando ou sendo caçados por répteis gigantescos como os Hau e os Chia. Imagino sinodontes, nossos parentes distantes, vivendo em tocas para escapar do calor e dos predadores. À medida que me aproximo da região de Candelária, essa sensação se intensifica. A cidade, que vejo indicada nas placas, é a guardiã dessa história. Não preciso entrar em suas ruas para sentir sua vocação. A própria paisagem anuncia a capital da paleontologia. Começo a pensar nos tesouros que sei que estão guardados a poucos quilômetros de onde estou, no Museu Municipal Aristides Carlos Rodrigues. Sei que, se eu parasse e o visitasse, encontraria os restos fossilizados de criaturas que parecem saídas de um sonho. Penso no Candelariodon, um dos mais antigos parentes dos mamíferos já encontrados. Penso nas vértebras colossais do Itapeosaurus, um gigante de pescoço longo cujo tamanho desafia a credibilidade. Penso, acima de tudo, no Sacisaurus, aquele pequeno dinossauro cujo fóssil, encontrado sem um osso da perna, foi tão brilhantemente batizado em homenagem à figura do folclore brasileiro. Essa fusão de ciência e cultura popular é algo que me fascina. Mostra que o conhecimento científico não precisa ser distante ou hermético. Ele pode dialogar com a imaginação, com as lendas e com a identidade de um povo. O fato de os cientistas terem tido essa sensibilidade para nomear sua descoberta revela muito sobre a relação especial que esta comunidade tem com seu passado pré-histórico. Os ossos não são apenas objetos de estudo, são parte da história da Terra, da mesma forma que os colonos alemães ou os povos indígenas que aqui viveram. São camadas de tempo que coexistem no mesmo espaço. A paisagem é pontuada por pequenas comunidades e propriedades rurais. Vejo as placas que indicam a linha Atal, travessão a qual, nomes que remetem à organização original das colônias.
A vida aqui é simples e ligada à terra. E são os habitantes dessa terra, os agricultores e seus filhos, que muitas vezes se tornam os descobridores dos fósseis. Imagina um fazendeiro, após uma chuva forte que erodiu o barranco de um arroio, encontrando um osso estranho, pesado e petrificado. Imagino sua curiosidade, o contato com o museu, a chegada dos paleontólogos e a excitação de uma nova descoberta. A ciência, aqui, não é feita apenas em laboratórios distantes, ela nasce do solo, da observação atenta e da colaboração entre cientistas e a comunidade local. No horizonte, uma forma se destaca de maneira inconfundível, um ponto de referência que guia o viajante, o Morro do Botucaraí. Mesmo visto da RSC 287, a vários quilômetros de distância, sua presença é magnética. É o pico mais alto desta vasta planície, um cone quase perfeito que se ergue solitário, desafiando a monotonia do relevo. Sei que sua origem é vulcânica, um antigo conduto de lava que, por ser de uma rocha muito mais resistente, sobreviveu a milhões de anos de erosão enquanto a paisagem ao seu redor foi rebaixada. Sua imponência não é apenas geológica, mas também espiritual. Sei da romaria que atrai milhares de fiéis, que sobem suas encostas em busca de milagres e conforto. Sei das lendas sobre luzes misteriosas e energias cósmicas que o cercam. Da estrada, vejo apenas a sua forma física, mas em minha mente, vejo todas essas camadas de significado sobrepostas, e a geologia, a fé, o mistério. O morro é um personagem central na narrativa desta região, um eixo que conecta o céu e a terra, o passado e o presente. A estrada me leva para mais perto de Candelária, e embora eu não vá entrar na cidade, passo pela sua periferia. Vejo as saídas que levariam ao centro, ao museu, à ponte de pedra sobre o Rio Pardo. A cidade se revela em vislumbres, de um campanário de igreja, um conjunto de silos, as luzes se acendendo ao entardecer. O Rio Pardo corre paralelo à estrada por um trecho, suas águas calmas refletindo o céu. Imagina os moradores desfrutando de seu balneário improvisado, a prainha, um ponto de encontro e lazer que fortalece os laços comunitários. A cidade, mesmo observada de passagem, exibe uma atmosfera de tranquilidade, de uma comunidade que conhece seu valor e sua história única. Continuar a viagem pela RSC 287, deixando Candelária para trás, é como fechar um capítulo de um livro fascinante. A experiência não foi diminuída por não ter entrado nas cidades. Pelo contrário, a perspectiva da estrada me forçou a um exercício diferente, mais focado na imaginação e no conhecimento prévio. A viagem se tornou uma meditação sobre o tempo. A história dos imigrantes alemães, com seus quase 200 anos, já me parecia profunda. Mas a história contada pelas rochas de Candelária, com seus 230 milhões de anos, redimensiona tudo. A saga humana, com todas as suas lutas e glórias, se torna um breve instante na longa história do planeta. O carro, esta cápsula de metal e vidro, me transportou com segurança e velocidade por uma paisagem que é um portal para outras eras. O objetivo da viagem, que era simplesmente prosseguir no meu trajeto, foi cumprido, mas a experiência foi muito além. Foi uma aula de geologia, paleontologia, história e, acima de tudo, de humildade. A estrada me ensinou que, por mais que a humanidade transforme a superfície da Terra com suas cidades, lavouras e estradas, o planeta tem uma história muito mais longa e poderosa, e nós somos apenas os seus mais recentes, e talvez passageiros, habitantes. A viagem pela RSC 287, ao passar por Santa Cruz e Candelária, não foi apenas um deslocamento no espaço, mas uma profunda e inesquecível jornada pela vastidão do tempo. Piada sobre o trajeto. O que um fóssil de Candelária disse para o motorista que passou voando na RSC 287? Ei, vai com calma. Eu esperei 230 milhões de anos para te ver, não precisa ter tanta pressa para sumir.